Eu saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém? Irmãos, é uma alegria, uma responsabilidade estar aqui no altar do Senhor para transmitir a mensagem do Senhor. Os irmãos podem se sentar. No culto de manhã eu fiz menção a uma data importante para nós que nós vivemos essa semana. Eu e o pastor Wendel, e eu queria também fazer menção dessa data para vocês, porque para mim é uma data significativa, né? E no dia 10 de junho, que foi quinta-feira passada, nós completamos 10 anos que nós nos mudamos para Igaratinga, né? Iniciamos aí efetivamente o nosso ministério, né? Então são 10 anos servindo ao Senhor nessa casa. E é uma alegria muito grande, né? Aí eu estava pensando assim, como fazer os irmãos entenderem? É tipo assim, a Carol tinha 12 anos, a Keila não tinha nem 15, né? A Kênia da irmã Maria Antônia, capaz que tinha o quê? Os 10, 9 anos, entendeu? É o tempo que nós estamos aqui, né? A Ana tinha o quê? 1 ano, 2 anos, o Vitinho tinha 2. Então, assim, são 10 anos trabalhando na obra do Senhor, morando em Igaratinga, né? Eu cheguei aqui, eu ia completar 23 anos, e mês que vem eu vou completar 33, então, assim, são 10 anos morando e servindo ao Senhor em Igaratinga, então eu estou muito feliz com essa data e eu queria fazer menção dela essa noite, amém? Irmãos, então vamos à palavra do Senhor, porque nós temos muita coisa para falar essa noite, né? Eu já preguei pela manhã, então eu sei que essa pregação é forte. Amém? Vocês estão preparados? Glória a Deus. Eu vou falar para vocês nessa noite sobre 4 tipos de cristãos. 4 tipos de cristãos. 2 tipos de cristãos verdadeiros e 2 tipos de cristãos falsos. Mas existe cristão falso? Existe. E não é pouco, não. Então vamos lá. No ano passado eu estava lendo um livro sobre criação de filhos, o Evangelho, e esse livro usou muito uma palavra que me chamou muita atenção, que é a palavra intencionalidade. E eu fiquei pensando, né, porque o livro repetia essa palavra, e eu comecei a pensar, o que é ser intencional? Né? Eu fui procurar no dicionário, o dicionário me disse assim, é fazer de propósito algo com um propósito. O que é propósito? É grande vontade de realizar alguma coisa. Então, o que é ser intencional? É fazer alguma coisa com grande vontade. Então, eu estava pensando, eu pensei, o que seria o contrário de intencional? E a palavra que me veio à mente foi ocasional. E eu fui pesquisar o que seria ocasional, e ocasional é uma coisa que é aleatória, acontece por acaso, é incerto, acontece de vez em quando. Pois bem, então o Espírito Santo ministrou ao meu coração o seguinte, que os cristãos de hoje estão deixando de ser intencionais, estão se tornando ocasionais. É muito séria, né, essa afirmação que eu estou fazendo para você. Os cristãos estão deixando de ser intencionais para serem ocasionais. Irmãos, para você entender melhor esse conceito de intencional e ocasional, eu vou listar para vocês agora 7 características do cristão intencional e 7 características do cristão ocasional. Amém? Vocês estão comigo? Glória a Deus. Então acompanha aí para você. Eu não quero ser exaustiva nesses pontos, porque é pontos que os irmãos já conhecem, mas eu quero citá-los para os irmãos entenderem melhor. Amém? Então, primeira característica do cristão intencional.
O cristão intencional, ele ora e lê a Bíblia com regularidade. Orar e ler a Bíblia fazem parte da vida do cristão ocasional. É uma coisa que ele não é que tem que ser religioso, que tem que ser feito todo dia. Intencional. Porque nem sempre a gente consegue ler a Bíblia todo dia e orar todo dia. Tem dias que não dá. Mas tem que fazer parte da vida do cristão intencional. Tem que ser frequente, tem que ser regular, tem que ser um hábito desse cristão. Segunda característica do cristão intencional, ele é fiel à igreja e frequente aos cultos. Igreja para ele é um compromisso. Então ele entende que ele tem que estar na casa do Senhor. E não é só no domingo. É na quinta, é nos trabalhos de departamento, porque a igreja para ele é um compromisso. Terceira característica do cristão intencional. Ele busca a Deus em todos os momentos. Deus é sua prioridade. O que é isso? Está no dia mal? Ele busca a Deus. Está no dia bom? Ele busca a Deus. Está triste? Ele busca a Deus. Está muito feliz? Ele busca a Deus. Independe da circunstância, o cristão intencional sempre busca a Deus. Amém? Quarta característica do cristão intencional. Ele tem identidade bem definida. Ele não é influenciável. O que é isso? Ele é crente na igreja, ele é crente no trabalho, ele é crente no meio da sua família, independe do lugar, ele é crente em qualquer lugar que ele esteja. Amém? Quinta característica do cristão intencional. Ele tem o Espírito Santo e manifesta o fruto do Espírito. Não adianta só dizer que tem o Espírito Santo. O fruto tem que aparecer. Né? E nós sabemos muito bem quais são as características do fruto do Espírito. Se você não sabe, você vai ler lá Gálatas 5, 22, 23. Mas o fruto tem que aparecer na sua vida. Sexta característica do cristão intencional. Ele faz a obra de Deus. Ele faz alguma coisa para o Senhor. Ele entende que ele precisa servir. Ele entende que ele não pode ficar parado. Ele tem que fazer algo em prol do reino de Deus. Sétima característica do cristão intencional. Ele presta culto. Isso mesmo, ele oferece um culto ao Senhor, como a Keila falou aqui na abertura. Ele chega aqui intencional, ele quer adorar, então ele abre a boca para cantar, ele fecha os olhos para orar, ele não perde a atenção da palavra, porque ele quer prestar um culto de qualidade ao Senhor. Amém? Vocês entenderam as características do cristão intencional? Então, nós vamos falar agora do cristão ocasional, que é o contrário do cristão intencional. Portanto, as características também são contrárias. Vamos lá, característica do cristão ocasional. A primeira ele só lê a Bíblia e só ora dentro da igreja. Ele só lê a Bíblia quando o pastor manda abrir. Ele só ora aqui mais ou menos durante o culto. E normalmente ele também não carrega a Bíblia, não. Ele lê no data show quando dá, ou só escuta o pastor ler. Não faz parte da vida dele. Não é um hábito. Ele acha que é só aqui. Só aqui que ele tem contato com a palavra de Deus. Na casa dele, ele nem sabe onde está a Bíblia vive empoeirada, porque ele não tem compromisso com a palavra do Senhor. Segunda característica do cristão ocasional, ele vem na igreja quando dá. Ele não tem compromisso. Então, ele troca o culto por qualquer outra coisa. Culto para ele é o dia que ele está afim, que ele pode estar aqui.
o culto até mesmo pelo aniversário da cunhada, do cunhado, da minha cunhada. Aí ele acha que é melhor ir nessa festa, porque ele tem que comparecer, do que estar aqui na igreja. Não tem compromisso, é aleatório. Então ele vem um domingo, falta 2, 3, some. Aí ele aparece mais um, daqui a pouco ele soma mais uns 4. É aleatório, é inconstante, é incerto. Terceira característica do cristão ocasional, ele busca a Deus quando as coisas estão mal. Tem gente que entra aqui na igreja quando a vida dele está ruim, quando tem um problema sério. Porque lá no mundo as pessoas normalmente curam as suas fossas com cerveja, que é os dias maus. Mas tem muito crente ocasional que cura as suas fossas na igreja. Vem para cá quando a coisa tá feia. Tem gente que entrou aqui, você pode saber, tá sofrendo. Quarta característica do cristão ocasional, ele não tem identidade. Ele é camaleão, ele se adequa ao ambiente. O que é isso? É aquela pessoa que está aqui na igreja, glória a Deus, aleluia. Mas lá no serviço ele fala um palavrão, porque os outros também falam, então ele acha que tem que falar também. Quando ele está no meio da sua família, ele bebe um golinho, porque os outros também bebem, então ele também tem que beber. Quando coloca uma música lá, um funk, um trem atrapalhado, ele dança. Porque está no meio das outras pessoas, ele acha que ele também tem que dançar. Ele se adequa ao ambiente, ele não tem identidade. Quinta característica do cristão ocasional, ele não tem o Espírito Santo de Deus. Não tem o fruto do Espírito Santo na sua vida. Não apresenta nenhum tipo de mudança, de melhora. Porque quem tem o Espírito Santo melhora, irmãos. O Espírito Santo trabalha em nós. Se não houve melhora, é porque está faltando o Espírito Santo na sua vida. Sexta característica do cristão ocasional, ele não faz a obra de Deus. Ele acha que é para os outros fazer. Ele não precisa. Tá bom? Sentar aqui e ver o culto. Os outros têm que fazer. Ele não tem que fazer, não. Né? Pois aí é com o pastor. Sétima característica do cristão ocasional, ele assiste o culto. É isso mesmo, ele senta aí e assiste aqui. Como se aqui fosse um teatro. Como se você fosse espectador. Não. Nós temos que prestar culto, oferecer culto. Essas pessoas são pessoas que chegam aqui, elas não cantam, elas não batem palma, não fecham o olho, não oram, não prestam atenção da palavra. São meros espectadores, ficam aqui julgando. Ai, aquela roupa da fulana não está muito boa, né? Ai, essa música eu não gosto dela. Ai, essa palavra do pastor, que chatice. Elas estão assistindo e julgando o culto. Então, essas são as 7 características do cristão ocasional. Vocês entenderam? Amém? Posso prosseguir? Agora eu vou apresentar para você essas características do cristão ocasional dentro da vida de personagens bíblicos, tanto o intencional quanto o ocasional. Então, como cristão intencional nessa noite, eu escolhi a vida de Abraão. Mas eu vou destacar na vida dele apenas 2 características que todo cristão intencional tem que ter. É pré-requisito. Sem essas características, não tem como ser cristão intencional. E a primeira característica que eu quero destacar nessa noite é a fé. Abraão é chamado pai da fé, porque ele acreditou quando ninguém ainda tinha acreditado. Porque ele ouviu a voz de um Deus invisível quando ele vivia numa cidade que adorava vários deuses. Um Deus sem rosto, quando todos os outros deuses tinham esculturas. A fé. Gente, não existe cristão sem fé.
Não é possível racionalizar o evangelho. Não é possível encontrar resposta para tudo. Lógica dentro do evangelho. Não tem jeito de racionalizar a fé. O que é fé? Fé é crer naquilo que não existe. Fé é crer naquilo que não se vê. É crer onde não há possibilidade. É isso que é fé. E o nosso evangelho é pautado em fé. E tem muita pessoa hoje na igreja que já não tem fé mais. Perderam a fé. Portanto, se tornaram cristãos falsos, vazios, porque perderam a essência do evangelho. A segunda característica que eu quero destacar na vida de Abraão é a obediência. Não existe cristão sem obediência. Não existe um cristão que não obedeça a Cristo. Não faz sentido. Abraão obedeceu. Deus mandou, sai. Não falou para onde, mas mesmo assim ele saiu. Abraão recebeu um pedido de Deus para sacrificar o seu próprio filho. Ele obedeceu. O que para mim é uma obediência até insana. Porque quem de nós faria o mesmo que Abraão fez? Mas ele obedeceu. Obediência 100% ao Senhor. E é isso que nós precisamos ter dentro de nós. Porque crente que desobedece a Deus não é crente. Crente que não tem fé não é crente, é descrente. Amém? Então essas são características marcantes que todo cristão intencional tem que ter. A fé e a obediência. Nós vamos falar agora do cristão ocasional. E o personagem que eu escolhi para falar acerca do cristão ocasional é Ló. Ló, sobrinho de Abraão. Nós vamos entender em alguns episódios da vida de Ló o que acontece na vida de um cristão ocasional. Então vamos lá. Primeira coisa, Ló foi com Abraão. Não houve conversão. Ele pegou carona na experiência do seu tio. Abraão ouviu a voz de Deus e saiu. Ló ouviu a voz de Deus? Não. Ló apenas viu alguma vantagem em seguir o seu tio. Talvez porque ele tivesse com ele um apego emocional, uma vez que o pai de Ló já havia morrido. E era irmão de Abraão, então talvez ele tenha se apegado ao seu tio e por isso tenha decidido segui-lo. Mas não houve conversão. Irmãos, e tem muito disso hoje dentro da igreja também. São pessoas que chegam dentro da igreja, se convencem que aqui é um bom lugar para se estar, que aqui é o lugar certo, que Deus está aqui, mas são pessoas que estão convencidas, elas não se converteram. Porque conversão é uma mudança de rota, uma mudança de trajetória. Se não houve mudança, não houve conversão. Não adianta vir na igreja e lá na sua casa ser a mesma coisa. Se não houve mudança, não houve conversão, houve apenas um convencimento. São pessoas que vêm na igreja, mas que não assumiram um compromisso firme com o evangelho. Elas gostam desse ambiente. Ló gostava de estar com Abraão. Mas Ló não se converteu porque nada mudou na vida de Ló. E nós precisamos, irmãos, nos converter de verdade, mudar as nossas atitudes. A prova da conversão é a mudança de atitudes. Se não houve mudança, é porque você ainda não se converteu. A segunda coisa que eu aprendo com Ló é: Abraão fazia altares e cultuava a Deus. Em nenhum momento
vemos Ló desenvolvendo o seu próprio relacionamento com Deus. Abraão mantinha comunhão com Deus, ele falava com Deus, ele oferecia sacrifícios, ele fazia alianças com o Senhor fazia aliança com ele. Mas e Ló? Quando foi que Ló falou com o tio dele assim, ó, me ensina a falar com esse Deus? Como é que eu faço para atrair a atenção dele? Como é que eu faço para conversar com ele? Sabe o que é isso, gente? Falta de interesse. Falta de interesse. Ló não teve porque não quis um relacionamento com Deus. E tem gente dentro da igreja que não quer ter um relacionamento com Deus. Porque acha difícil, acha complicado. São pessoas que estão na igreja normalmente na barra de uma outra pessoa. Isso acontece muito com os filhos de crentes. Eles vêm aqui porque o pai traz, porque fala que é bom, mas eles estão apegados apenas à experiência do pai. Eles não tiveram a sua própria experiência com Deus. Eles não têm o seu próprio relacionamento com Deus. Irmãos, nós precisamos desenvolver o nosso próprio relacionamento com Deus. Não dá para ficar apegado apenas ao relacionamento com Deus que o pastor tem. Ou que minha mãe, o meu pai tem. Ah não, meu amigo que me trouxe para a igreja fala com Deus, ele fala por mim. Não, são pessoas que vivem pedindo oração. Não é nenhum problema pedir oração. Mas você precisa também fazer suas próprias orações. Tem que desenvolver. Cristão ocasional não desenvolve relacionamento com Deus. A terceira coisa que eu aprendo na vida de Ló é, na hora de tomar uma decisão importante, ele não consulta o Senhor e toma decisão baseado nas aparências. Abraão enriqueceu muito, Ló também, aumentou-se o rebanho, o número de pastores. Abraão fala com Ló assim, olha, é melhor que a gente não brigue, porque nós somos parentes próximos. Levou para ele, mostrou para ele a terra, falou assim, olha, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Gente, eu fico observando como é que a vida de um cristão é intencional. Para Abraão, não importava o lugar, importava que Deus estivesse com ele. Não importava, podia ser o deserto, ele sabia que se Deus estivesse com ele, estava tudo certo, as coisas iam dar bem. Agora, Ló, o cristão, o que ele faz? Ele olha a terra, um lado deserto, árido, seco, perigoso. No outro lado, campinas bem irrigadas. Ele olhou e falou assim, é ali que eu vou. Gente, Ló consultou a Deus? Perguntou para ele onde era o melhor lugar para ele ir? Não. Ele tomou uma decisão baseada nas aparências. Quanta gente na igreja, na hora de tomar uma decisão importante, não consulta a Deus e toma atitude baseado nas aparências, na axiologia, no que ele pensa ser bom para ele, mas que dá errado. Dá errado. Irmãos, nós temos que aprender a consultar a Deus acerca das nossas decisões, porque decisões erradas trazem consequências ruins para as nossas vidas. O que aconteceu com Ló? A quarta coisa que eu aprendo aqui, no lugar errado, na hora errada, Ló se vê no meio de uma guerra e é levado cativo. Abraão vai socorrê-lo e depois Ló repete o mesmo erro. Irmãos, preste atenção. Ló vai morar perto de Sodoma e Gomorra. Os reis de Sodoma e Gomorra se juntam com mais outros 3 reis para guerrear contra outros 4 reis. Consequência da decisão errada que ele tomou. Quem perdeu a guerra? Os reis lá de Sodoma e Gomorra.
Ló é levado cativo com sua família e todos os seus bens. Consequência da decisão errada que ele tomou. Quem vai socorrer o cristão ocasional? O cristão intencional corre a Abraão para socorrer o seu sobrinho. Isso acontece muito na igreja. O cristão intencional está sempre socorrendo o ocasional, que toma uma atitude errada, faz uma escolha ruim, se dá mal, depois volta correndo, me ajuda, ore por mim, deu errado, eu não sabia. Abraão junta seus homens do seu acampamento e vai guerrear contra um exército, homens experientes, e vence a batalha. Gente, é impressionante o que Abraão faz. É impressionante o que Abraão faz. Ele pega servos do seu acampamento, homens nascidos ali, sem nenhuma experiência com guerra, e vence um exército. Gente, isso é poder do cristão intencional. O cristão intencional tem muito poder. Depois, que Ló é resgatado pelo seu tio devolve para ele todos os seus bens. O que Ló faz, gente? Ló comete o mesmo erro. Para onde que Ló volta? Ló volta para Sodoma e Gomorra. Gente, ele tomou a atitude errada uma vez, ele repetiu o mesmo erro. Gente, errar uma vez, vá lá, mas repetir o erro é brincadeira. Que o mínimo que o ser humano pode fazer é aprender com seus próprios erros. O mínimo que o ser humano pode fazer é aprender com seus próprios erros. Mas Ló não. Ló toma a atitude errada de novo. Volta para o lugar errado de novo. E tem gente na igreja assim. Deus já falou, procura o pastor, conversa com o pastor aconselha, orienta, aponta o caminho, e ele vai lá e comete o mesmo erro. Parece que ele fala assim, eu vou falar com o pastor, o que ele falar, eu vou fazer o contrário. São pessoas que caem no mesmo erro, porque é ocasional, porque não tem relacionamento com Deus. Quinto que eu aprendo com a vida de Ló, pela intercessão de Abraão, anjos vão até a casa de Ló, lá em Sodoma e Gomorra, avisá-lo da destruição daquelas cidades, por causa da intercessão. Eu quero ressaltar aqui o poder da intercessão. Gente, se não fosse Abraão, Ló tinha sido destruído juntinho com a família dele. Mas pela intercessão, por isso que eu digo para você, não pare de orar por aquela pessoa. Você ora e parece que não tem jeito. A sua intercessão está livrando essa pessoa de muita coisa ruim. Não pare de orar por elas. Mesmo que pareça impossível, mesmo que você já tenha se cansado, não pare, porque a sua oração está salvando essa pessoa. Os anjos vão lá na casa de Ló e avisam. Olha, a cidade será destruída. Saiam daqui. Aí, gente, olha as características que pode ser vista na vida de Ló neste episódio. A primeira coisa, falta de credibilidade. Os anjos falam assim, olha, avisa seus genros, os homens que estavam prometidos às suas filhas, que a cidade vai ser destruída, tá? Ló vai avisar os genros, e os genros acreditam nele? Acreditam? Não acredito. Você está doido, Ló, que é isso? Não, ele não tem credibilidade. E tem gente que tem cristão ocasional dentro da igreja também que não tem credibilidade. O pessoal de fora olha para ele e fala assim, não, se aquele vai para o céu, eu já estou salvo. Porque não tem credibilidade. Não adianta falar de Jesus, não, sabe? Porque ninguém acredita. É um desserviço para o reino. Porque não tem testemunho. Ló não tinha credibilidade. Segunda coisa que eu observo na vida de Ló nesse episódio. Apego ao pecado. O anjo fala, saiam porque vai ser destruído. E ele hesita. Ele fica parado, ele não sai. Ele está apegado àquele ambiente.
Ele está pegado aos pecados de Sodoma. Ele não quer sair dali, ao ponto dos anjos terem que pegá-los pelos braços e tirá-los à força da cidade. Gente, só pela intercessão de Abraão, para anjo tirar gente à força. Porque senão, se não fosse a intercessão, os anjos falam assim, não, ele escolheu cair, ele que fica. E quanta gente, Deus está falando assim, sai do pecado, eu quero te salvar. E essa pessoa, mas o pecado é tão bom, mas eu gosto tanto. E Deus está falando, sai daí que você vai ser destruído, que você vai ser destruída. Acorda! Até quando você vai ficar apegado ao pecado, vai hesitar em obedecer à voz de Deus? E a última coisa que eu observo na vida de Ló aqui, nesse episódio aqui, é a desobediência. Os anjos pegam ele à força, levam para fora da cidade. Falam para eles aqui, olha, fujam. Não olhe para trás. Fujam lá para as montanhas. Não olhe para trás. Não pare nas planícies. Vai logo. Aí Ló olha para os anjos falam assim, não, Senhor, as montanhas não. Eu quero ir para a cidade que está aqui perto. Gente, Deus está falando, vai para a montanha que eu vou te salvar. Não, mas, não. Sabe o que eu falei aqui de manhã? Eu falei assim, que Ló estressou tanto os anjos, que os anjos falaram assim, vai, sai da minha frente, pelo amor de Deus, não aguento mais, some. Porque de tanto que ele hesitou, Ló estava sendo salvo. Era um favor que Deus estava fazendo para Ló. E mesmo assim ele consegue desobedecer. Ele vai para uma cidade. Ele não fica morando nessa cidade. Vai morar com suas filhas em cavernas. As suas filhas ficam preocupadas com a sua descendência. Embriagam ele. Se deitam com ele. Engravidam dele e dão origem a duas nações que só deu coisa ruim. Só deu coisa ruim. Por quê? Porque ele desobedeceu a voz do anjo, era para ir para a montanha. Até quando você vai desobedecer a Deus e vai colher consequências ruins? Porque eu te digo, gente, longe da vontade de Deus, coisas ruins acontecem. Longe da vontade de Deus, coisas ruins acontecem. Cristão ocasional, não deu em nada, terminou em tragédia, feio demais. Engravidar das próprias filhas. Né? Ele engravidou as próprias filhas, mesmo sendo enganado. Gente, muito triste isso. E tem cristão ocasional dentro da igreja, vivendo tragédias, porque estão colhendo das suas decisões erradas, porque não consultaram ao Senhor, porque não obedeceram à voz de Deus. Eu falei para vocês que ia falar sobre 4 tipos de cristãos, então eu já falei de 2, do cristão intencional e o cristão ocasional. Agora eu vou falar para vocês do cristão fiel. E para tanto eu escolhi a vida de Davi. A gente falar um pouquinho sobre esse cristão fiel. E eu vou destacar também apenas 2 características da vida de Davi que todo cristão fiel tem que ter. A primeira é adoração. Todo cristão fiel tem que adorar. Entenda uma coisa, Davi não aprendeu a tocar a harpa no palácio. Davi aprendeu a tocar a harpa no pasto. O que isso quer dizer?
que Davi já adorava na pior, quando ele estava lá no pasto, com as ovelhas do seu pai, exercendo a pior função de um servo, o pior serviço da época, Davi já adorava a Deus. E a vida de Davi é uma constante adoração, porque à medida que ele vai, que a sua história vai andando, que ele vai crescendo, que ele vai sendo perseguido por Saul, mesmo perseguido a Saul, ele compunha salmos e adorava ao Senhor. E quando Davi chega então ao palácio, ele ainda está mais preocupado com a adoração ao Senhor. O cristão fiel tem que adorar. É para isso que nós nascemos, para adorar a Deus. E quanta preguiça nós temos de adorar. Mas é muita preguiça. A segunda característica de um cristão fiel que eu destaco na vida de Davi é a intimidade, a proximidade que ele tinha com Deus. Irmãos, tudo que Davi ia fazer, ele consultava ao Senhor. Tudo que ele ia fazer. Senhor, eu vou para a batalha. O Senhor vai me dar a vitória? Pode ir, Davi, está garantido. Davi, Senhor, Deus, eu posso atacar assim? Não, ele fala assim, não ataca assim, não, ataca por trás. Tudo que Davi ia fazer, ele consultava o Senhor. Nos piores momentos da vida de Davi, ele falava com Deus. Se você ler os salmos davídicos, você vai ver que na maioria deles, Davi estava em aflição, em aperto, em angústia. Mas mesmo assim, ele estava falando com Deus. Davi é um homem que sempre valorizou muito a sua comunhão com o Senhor. Sabe, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, não é porque ele era perfeito, não. Porque os erros deles estão claros, explícitos na Bíblia. Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque quando ele pecou, quando ele caiu feio, quando ele errou muito, ele não fugiu da presença do Senhor, ele voltou para os pés do Senhor arrependido. O cristão fiel, quando ele erra, ele não foge da presença de Deus, ele não sai da igreja, ele volta para os pés do Senhor arrependido. Quanta gente que depois que cai em pecado some da igreja. Não, irmãos, nós erramos, mas quando nós erramos, nós temos que nos arrepender e voltar para os pés do Senhor, porque Ele está pronto para nos perdoar. E Davi fazia isso. E para mim é por isso que ele é considerado o homem segundo o coração de Deus, porque ele sabia se arrepender, se humilhar, reconhecer os próprios erros e se prostrar aos pés do Senhor. Irmãos, e agora para finalizar eu quero falar para vocês sobre o cristão rebelde. Que é o quarto tipo de cristão que eu quero falar com vocês essa noite. E existe cristão rebelde? Existe? Existe, não é pouco não. Então vamos destacar, através hoje da vida de Saul, características de um cristão rebelde. Vocês estão comigo, amém? Estão prontos? Preparados? Vamos lá. Primeiro, Saul exerce função sacerdotal sem ter unção para isso, desprezando as leis de Deus. Deixa eu contextualizar para você entender. Saul estava na eminência de uma guerra. Seus exércitos já estavam reunidos e ele estava apenas esperando Samuel para sacrificar para eles irem para a batalha. Só que Samuel se atrasa um pouco. O que Saul faz? Ele se sente então no direito e no dever de sacrificar. Então ele vai lá, pede lá o cordeiro e ele mesmo faz o sacrifício. Ele acaba de fazer o sacrifício e Samuel chega. Samuel olha para ele e fala assim, o que é que você fez?
Aí Saul vem com as suas explicações. Não, é porque você se atrasou e eu achei que eu tinha então que sacrificar, porque os homens já estavam se dispersando. Irmãos, Saul tinha a unção de rei, ele não tinha a unção de sacerdote. Saul tinha unção para liderar, para governar, mas ele não tinha unção para sacrificar. Era a lei de Moisés, ele não poderia descumprir, e Saul sabia disso. Mesmo assim, ele quis então usurpar a unção de Samuel. Tem gente assim dentro da igreja? Ai, ai, ai. Quem são essas pessoas que querem usurpar a unção do pastor? Aí você vai me dizer, não, Dani, aqui não tem ninguém querendo ser pastor, não. Não quer ser pastor. Não quer ser pastor, mas vive falando assim, mas o pastor tinha que ter feito isso. O pastor tinha que ter feito aquilo. Mas o pastor não podia falar assim. Nossa, mas o pastor sabia e não fez nada. Gente, é gente querendo usurpar a unção que é do pastor? É gente que acha que faria melhor do que o pastor? Como é que uma pessoa fala assim, mas o pastor não fez nada? Onde é que essa pessoa arrumou a onisciência? Porque eu quero também. Como é que sabe que o pastor não fez nada? Fica julgando. Irmãos, isso é muito sério. Muito sério. Gente, hoje é dia do pastor, vocês estão vendo aqui? Eu sou a esposa do pastor, a pessoa suspeita a falar, mas Deus mandou falar, eu vou falar assim mesmo. Irmãos, cuidado com essas pessoas que falam mal do pastor. Cuidado dessas pessoas que ficam difamando, inventando calúnias sobre a vida do pastor. O pastor tem preferência. O pastor encoberta o erro. O pastor não faz aquilo. O pastor é assado. O pastor está assim. Pessoas que querem usurpar uma unção que não é delas. Gente, a gente tem que aprender com Davi, o cristão fiel. Ele teve nas mãos 2 oportunidades para matar Saul. Era um golpe só e pronto. Os problemas de Davi estavam resolvidos. Mas ele não quis tocar no ungido do Senhor. Ele falou, não vou tocar. Os companheiros dele, mata, Deus entregou na sua mão, mata. E ele falou assim, é como se ele estivesse falando para Deus assim, eu não vou matar. Deus ungiu, Deus que trate. Deus ungiu, é Deus que trata. Gente, quem trata com o pastor é Deus. Porque pastor erra? Sim. Erra. E eu falei aqui essa manhã e torno a falar. Eu falei que eu sou kamikaze. Eu falo as verdades para ele, ele faz bico, mas não estou nem aí. Porque ninguém gosta de ouvir a verdade. Então eu falo, ele faz bico, fica com raiva de mim aí uns tempos, aí depois ele me dá razão. Pastor erra? Claro que erra, gente, ele é humano. Ele não é perfeito. Mas quem vai tratar com o pastor é Deus. E quer saber de uma coisa? Se você ouviu falar de alguma coisa acerca do pastor, ou de alguma história dentro da igreja que você não entendeu bem, não sai espalhando a história, não. Chega perto do pastor e pergunta, pastor, eu ouvi isso, isso, isso. É verdade? Talvez ele vai dizer assim, olha, irmã,
é verdade, eu estou sabendo, eu já tratei. Talvez ele vai falar assim, não, eu já conversei com fulano, não é verdade não. Talvez ele vai falar assim, olha, eu não estou sabendo não, mas eu vou procurar saber. Joga as caras, a língua, a transparência. O pastor dessa igreja é um pastor aberto, ele vai te responder, ele vai te atender. Mas não fala mal de pastor, não. Não fala mal de pastor, não atraia maldições para a sua vida. E quando eu digo não falar mal de pastor, não é só do pastor Wendel, não é qualquer pastor. Ah, mas é aquele pastor lá da televisão que faz umas coisas esquisitas. Fala mal dele, não. Pelo bem ou pelo mal, não fala, não. Ah, mas aquele pastor da esquina que se autoconsagrou e a gente não sabe nem a procedência. Fala mal também, não. Que a gente vê só a aparência, quem sabe do coração é Deus. Gente, não fala mal de pastor, não. Não exerça uma unção que não é sua. Quem trata com o pastor, sabe por quê? Talvez você nunca veja. Talvez você nunca ouça falar. Talvez você não fique sabendo. Mas Deus trata com o pastor. Deus trata. Porque você acha que Deus é incapaz de tratar com alguém que Ele mesmo ungiu? Ou você acha que Deus vai encobertar os erros do pastor? Acaso Deus é injusto? É Deus que trata com o pastor da igreja. Depois que Saul sacrifica, Samuel chega e ele dá aquelas explicações, né, ruins ali. O que Samuel fala para Saul? Gente, você agiu como um tolo. Você desprezou as leis do Senhor. Deus já procurou outro. Sabe o que Deus estava falando? E que Samuel estava falando para Saul? Você não serve mais, procurando outro. Aleluia. Irmãos, eu tenho que acelerar aqui porque meu tempo. Irmãos, segunda coisa que eu aprendo com Davi, com Saul, acerca do cristão rebelde. Saul desobedece a Deus com boas intenções. O que é isso? Samuel chama Saul e fala assim, olha, o Senhor mandou você guerrear contra os amalequitas. Vai lá, mata todo mundo, mata tudo, não traz nada. Deus quer vingar os amalequitas. Não é para trazer... A mensagem de Samuel é clara, é para matar crianças, mulheres, homens, recém-nascidos, ovelhas, bois, carne, tudo, mata tudo. Saul vai lá para a batalha, o exército, mata, né, as pessoas lá, mas ele poupa o melhor do rebanho. Quando Samuel chega para ele, Saul chega todo feliz, fala assim, nós cumprimos a missão do Senhor, nós vingamos o Senhor. Aí Samuel chega para ele e fala assim, mas que balido de ovelha é esse que eu estou ouvindo? Que mugido de bois é esse? Ah não, porque os soldados acharam melhor poupar o melhor dos animais para poder sacrificar ao Senhor. Boa intenção. Boa intenção. Mas mesmo assim era desobediência. Já ouvi dizer que no inferno está cheio de boas intenções? É isso. Gente, 99% de obediência, 100% de desobediência. Não existe obediência parcial. Ou você obedece ou não. Saul desobedeceu a Deus, mesmo fazendo tudo quase certo. Desobedeceu a Deus. E eu estava meditando acerca do tópico dessas pregações numa madrugada essa semana que eu perdi o sono, pensando, e eu falava com Deus, o que eu vou falar para a igreja? Como é que eu vou explicar melhor o que é a obediência, a desobediência? Como é que eu vou fazer eles entender o que é a desobediência para o Senhor? Deus falou comigo assim, agressão. Eu fiquei pensando, gente, imagina você conversando com uma pessoa de boa, né, trocando umas ideias, e de repente essa pessoa tasca um tapa na sua cara. Você vai gostar? Vai gostar?
ser agredido? Aí, de repente, essa pessoa chega assim e vai, ai, me desculpa, eu não sei o que deu em mim, ai, me perdoa, eu te amo. Aí você fala assim, vamos lá então. Aí você continua conversando com aquela pessoa, de repente ela tasca, outro tapa na sua cara. Você vai gostar? Vai gostar? E é isso que nós fazemos com Deus quando nós desobedecemos. Nós damos tapas para Deus. Ficamos aqui, ai, Senhor lindo, eu te amo, te adoro, te glorifico. Pá! Na cara de Deus quando a gente desobedece. Aí a gente volta, ai Deus, me perdoa, eu sou humano, não sei o que, não sei o que. E depois tasca o tapa na cara de Deus. Porque a gente desobedece de novo. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Deus é bom, Deus não é bobo. Tem diferença. Ninguém quer ficar perto de um agressor. Deus também não. Depois que Saul faz tudo isso, Samuel olha para ele e fala assim, já te rejeitou. Deus te rejeitou. Porque Deus não quer ficar perto de crente desobediente, de gente que agride ele o tempo todo. Gente que desobedece. Ah, mas Deus conhece meu coração, né? Ele sabe. Sabe. Deus quer obediência, meu irmão. Terceira coisa da vida de Saul, que são características de um cristão rebelde. Saul persegue Davi sem motivos. Davi é ungido rei. E até se tornar rei, Davi tem um longo caminho onde ele sabe esperar. Gente, crente fiel sabe esperar. Crente fiel sabe esperar. Davi esperou, Davi foi perseguido, surgiu, correu, quase morreu, escondeu em caverna, viveu em deserto, foi para o lado do inimigo, ficou lá uns tempos, voltou até se tornar rei. Gente, Davi serviu a Saul. Ele tocou harpa quando Saul era atormentado por demônios. Davi enfrentou Golias por Saul. Quem tinha que enfrentar Golias não era Davi, era Saul. Mas Davi foi lá e enfrentou. Davi se tornou escudeiro do rei, um homem leal, que respeitava o Senhor, que respeitava a sua autoridade. Mas mesmo assim, dá um surto em Saul e ele persegue a Davi, ele quer matar Davi a todo custo. Sabe por quê? Porque Saul tinha inveja da vida de Davi, da comunhão que Davi tinha com Deus, da unção que estava sobre a vida de Davi. Saul tinha inveja. Então ele começa a perseguir. Gente, acontece isso dentro da igreja? Acontece. Quem são? São aqueles irmãos que perseguem irmãos. Crente persegue crente. Ai, você viu a roupa daquela irmã? Tá assim. Ai, a fulana pecou, você tá sabendo? Ai, você viu aquele boato? Fulano é assim, fulano é assado. Gente que fica catalogando os pecados dos outros. Será que não tem pecado suficiente, não? Tem que catalogar o dos outros? Foge desse tipo de gente que fala mal de irmão, que quer difamar o irmão, inventa histórias. Gente, escutou uma história, não sabe se é verdade, não passa para frente, não. Não passa para frente. Você não sabe se é verdade. Talvez você está prejudicando uma família numa mentira. E se for verdade também, deixa Deus tratar. Não é da sua conta, não. Para de perseguir irmãos dentro da igreja, julgar a aparência, julgar o passado. Para de perseguir o irmão sem motivo, porque muitas vezes é inveja. Inveja da pessoa que ela é, que ele é, da unção que ele tem, que ela tem. Para com isso, irmãos. Isso é cristão rebelde. Foge desses. É gente que Deus já rejeitou e está amargo, quer prejudicar os outros. Quarta coisa que eu aprendo com Saul. Saul vai se consultar com o morto.
Saul está na iminência de uma batalha. E ele tá muito aflito. E ele tenta falar com Deus, mas Deus não fala com ele, porque ele já havia sido rejeitado. Samuel tinha morrido, que era o meio pelo qual Saul falava com Deus. Saul vai numa feiticeira e pede para subir o espírito de Samuel. E eu fiquei em dúvida, até perguntei ao pastor, era o espírito de Samuel? Ele falou assim, não. E eu pensei assim, é mesmo, né? Porque se subiu é porque vem de baixo. Se vem de baixo, não vem de um bom lugar, né? O espírito de Samuel aparece para ele, né? O diabo lá, no vestido de Samuel. Isso acontece no nosso meio também. Não, os crentes não estão procurando feiticeiro, não é isso não. É crente que está morrendo espiritualmente, que está mal espiritualmente, e procura um crente morto para se consultar. Crente que está mal espiritualmente e procura um morto para se consultar. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você, uma verdade. Gente morta vai falar para você que você vai morrer. Larga isso como água, isso não tem jeito mesmo não. Igreja não é pra gente, evangelho não serve. Não sei o quê. Foi isso que Samuel falou para Saul. O espírito dele falou assim, não, amanhã essas horas, você e seus filhos vão estar aqui comigo. Tá falando, vocês vão morrer. Esquenta a cabeça não, vocês vão estar aqui comigo. E aí aconteceu. Gente morto só vai falar para você que você vai morrer. Se você está mal espiritualmente, precisa se consultar com alguém. Se consulte com o seu pastor ou com uma pessoa que está viva espiritualmente. E a última coisa que eu aprendo, né, acerca de um cristão rebelde, ele se mata com sua própria espada. Gente, ele se mata com sua própria espada. E eu perguntei para Deus o que seria se matar com a própria espada, porque para nós, a espada hoje, ela prefigura a palavra de Deus, né? Que é a nossa espada. Deus falou comigo, é isso mesmo. É crente se matando com a Bíblia. Tem jeito de se matar com a Bíblia? Tem? É crente que se mata com a Bíblia. Deixa eu mostrar para você. É gente que diz assim, não, eu posso ter mais de uma mulher. Salomão teve 1000. É gente que fala assim, não, eu vou divorciar, porque lá na Bíblia libera a carta de divórcio. Não, é gente que fala assim, não, eu posso beber um golinho. Por quê? Porque a Bíblia está falando que não pode embriagar. Então eu posso beber. É gente que fala assim, não, eu não vou dar o dízimo, não, porque dízimo é coisa do Velho Testamento, no Novo Testamento não fala nada. É gente que diz assim, não, eu vou fazer uma tatuagem, porque na Bíblia fala que na coxa de Jesus está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então eu vou fazer uma tatuagem também. Eu contei uma história aqui de manhã, vou contar de novo, que nós estávamos num torneio de futebol de igrejas, muitos anos atrás, antes da gente vir para cá, quando o pastor ainda jogava bola. Tempo. E os crentes começaram a brigar, porque quer saber se crente é convertido mesmo, é no futebol, né? Tem um peteco de briga lá entre os crentes. Gente, eu tava lá, eu vi. Um crente virou pro outro e falou assim, não tem problema não. Até Moisés matou um. Ele arrumou desculpa na Bíblia para matar um, gente. E matou uma pessoa mesmo. Verdade. Gente, quem é que se mata com a palavra? É quem encontra na Bíblia pretexto para fazer o que quer. E tem muitos assim. Gente, há quem diga que a amizade de Jonatas e Davi, que para mim é a amizade mais linda da vida, é uma relação homossexual. Gente, lá no seminário a gente aprende que texto sem contexto é pretexto para heresia.
E as pessoas hoje estão encontrando desculpas na Bíblia para poder pecar, para poder errar, para poder sair fora dos caminhos do Senhor. É gente que se mata com a palavra, se mata com a sua própria espada. Igual Saul. Saul morreu, ele viu que a guerra estava perdida, ele pediu ao seu escudeiro: me mata, porque eu não quero ser morto pelo inimigo. O escudeiro não teve coragem, ele pegou a sua espada, se jogou sobre ela e morreu. Agora, o perigo de fazer isso é que a gente influencia outras pessoas. O que aconteceu com o escudeiro de Davi, de Saul? Ele pegou a espada dele e se lançou também. Gente que se mata com a espada incentiva outras a se matarem também. Olha o perigo. Ah, fulano fez, eu vou fazer também. Fulano é assim, eu vou ser assim também. Isso é muito sério. E para terminar, eu tentei correr, mas não teve jeito. Eu estou pagando língua, porque eu falo que o pastor fala demais, eu estou falando demais. Esses irmãos têm que ter paciência. Vou terminar. Sabe por que a gente está fracassando no nosso cristianismo? É verdade, nós estamos fracassando como cristãos. Sabe por quê? Porque a gente está preocupado em ser agradado. A gente quer ser agradado. E a gente esqueceu que a gente tem que agradar a Deus. Gente, se você se arrumou hoje para vir, pensou assim: ai, Deus podia tanto falar comigo. Ai, podia cantar aquela música que eu gosto. Ai, a palavra podia ser um incentivo, uma vitória para a minha vida, que eu estou precisando tanto. Está tudo errado. Tudo errado. O culto não é para você, o culto é para Ele. Então, ao vir para casa dele, assim, como é que eu vou agradar o meu Deus hoje? O que eu posso fazer para agradá-lo mais? E a gente quer ser agradado. Esquece que a gente agrada a Deus. Ô, gente, presta atenção. Gente, é cristão, muitas vezes relaxado, preguiçoso, desobediente, falho. E Deus ainda nos abençoa. Imagina o que Ele fará por nós se nós o agradarmos. O que Deus vai fazer por nós? Vamos voltar para o eixo. Vamos nos tornar cristãos verdadeiros. Há perigo nesses cristãos falsos, que é o cristão ocasional e o rebelde. Mas o rebelde, no caso o ocasional, ele é um crente que faz mal só para ele mesmo. Ele é relaxado, ele é preguiçoso, ele é sem compromisso. Mas o cristão rebelde, que é um falso cristão, ele é um anticristão. Porque, além de tudo, ele atrapalha outras pessoas. Ele atrapalha o reino. Fuja destes. Cuidado com estes. Fica de pé do seu lugar, eu vou fazer uma breve oração com você. Porque essa palavra é uma palavra de reflexão. Pense, que tipo de cristão você é? Que tipo de cristianismo você tem praticado? Será que você tem agradado ao Senhor? Ou você está querendo só ser agradado? Venha a nós o nosso reino, o meu reino. Amém? Deus, eu apresento diante do Senhor os meus irmãos. E peço que o Senhor ainda continue falando com eles essa noite e essa semana acerca dessa palavra. Deus, que nós possamos nos tornar cristãos intencionais, cristãos fiéis, interessados em agradar ao Senhor, obedientes a Ti, servos verdadeiros do Senhor.